Olá, boa tarde, internautas do Portal Poder. Vocês que estão aqui nos acompanhando nessa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Hoje o nosso entrevistado da tarde vai ser o candidato Gilberto Vasconcelos. Ele que disputa a primeira vez uma eleição municipal para prefeito, né? Ele é do PSTU, que engloba, né, que é um partido que faz parte da esquerda. Gilberto é professor de língua portuguesa, formado em letras pela Universidade Federal do Amazonas, né? E ele vai aqui nos apresentar suas propostas, o porquê que ele decidiu disputar a eleição, por que ele entrou nessa disputa tão acirrada. Candidato, fale para o nosso internauta, se apresente e explique para eles o porquê que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Manaus numa disputa com 11 candidatos e uma disputa bastante acirrada, né? Sim, primeiramente, boa tarde, né, para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Eu sou candidato pelo PSTU, né? Nós resolvemos lançar a candidatura porque, no nosso entendimento, se nós não lançássemos, a classe trabalhadora não teria a oportunidade de escolher um projeto socialista para a sociedade de Manaus, para a cidade de Manaus, porque, na nossa visão, existem dois projetos de fundo aí. Existe um projeto de mudança de sistema social, socialista, que é o nosso, que nós defendemos, e existe um projeto de manutenção do sistema capitalista, que aí ele está dividido em três segmentos principais, que é a direita, a extrema-direita, surgida aí com Bolsonaro, e esse pessoal que é negacionista, essa turma toda. Existe a direita tradicional, né, que tem a sua representação no PSDB, no DEM, no MDB, e tem a esquerda, mas que é uma esquerda que faz críticas a esses partidos, mas que ela dirige o sistema capitalista, ela quer o poder, quer se credenciar para continuar governando o capitalismo, passando a ideia de que é possível resolver os problemas da população sem romper com esse sistema. E nós dizemos que não é possível. Nós já tivemos as experiências, nós tivemos a direita tradicional governando e não resolveu. Antes tinha a ditadura militar, que representa a ultradireita, também não resolveu. E veio depois um governo de esquerda do PT, né, com o PCdoB no meio, ajudando ali, fazendo parte do governo, e também não resolveu os problemas, porque todos esses segmentos de políticos governaram para manter o status quo, para manter o lucro dos bancos, dos grandes empresários, e a vida da população até teve uma certa melhora no momento em que a economia mundial crescia. Mas quando a economia mundial começou a entrar em crise, aqui também é capitalismo, aqui também entrou em crise. E por isso, nós achamos que a população já fez experiência com eles e precisava fazer uma experiência com outro sistema de governo, que é um sistema socialista. Por isso, nós lançamos a candidatura. E também foi um dos motivos que fez que o PSTU não fechasse uma aliança com o PT e o PCdoB aqui em Manaus? Nós não fomos procurados por eles, mas justamente talvez porque eles já saibam das nossas posições. Nós externamos isso muito claramente nas nossas mídias sociais, nas nossas publicações. Então, PT e PCdoB não nos procuraram para fazer aliança. Discutimos com o PSOL, com o PCB, mas não chegamos a um acordo, porque eles preferiram caminhar junto com o projeto do PT, e, na nossa opinião, isso é um equívoco. Quem almeja, de fato, apresentar uma saída real que possa resolver os problemas, tem que romper com o capitalismo, tem que fazer com que essa ilusão ela caia por terra e não reforçar a ilusão. E o pessoal hoje ele também faz parte dessa ilusão. Eles acreditam, talvez acreditem, né, que o problema é talvez falta de competência, falta de honestidade, simplesmente. Tudo isso é verdade, existe também, mas o problema não é só esse, é muito maior. O sistema capitalista ele produz essas mazelas todas, ele produz essas falcatruas, como a gente vê aqui em Manaus, o próprio governador sendo acusado de falcatruas em relação à questão de compras, né, de equipamentos de saúde. Isso é em todo lugar.
Então, é próprio do sistema capitalista, e nós achamos que é preciso mudar. E nossa maneira de mudança, de fazer mudança, é criando mecanismo para que a população governe. E aí nós estamos propondo a criação de conselhos populares. Esses conselhos populares são organizações da própria classe trabalhadora, organizada por categoria, organizada por local de moradia, por área de interesse, reunindo e discutindo sobre os temas pertinentes à cidade. E aí é uma forma que nós achamos que, se esses conselhos tiverem o poder não apenas de dizer o que falta, o que deve ser feito, mas também de deliberar sobre essas questões, o poder vai passar à mão do povo. Vai ser igual aquela frase francesa, né? O poder emana do povo. Isso, o poder emana do povo, só que hoje o povo delega para políticos que passam 4 anos fazendo tudo diferente do que prometeram, e quando chega no período de eleição, orientados por especialistas no marketing, na psicologia social, eles dizem exatamente aquilo que a população quer ouvir, a população novamente acredita, novamente delega poderes, e as coisas só pioram a cada ano. Agora, candidato, o senhor acredita que Manaus está preparada para ter um governo socialista? Olha, eu acredito que a população ela precisa analisar de maneira fria o que está acontecendo, não deixar se envolver pela propaganda eleitoral, mas sim pelo que acontece na vida real. A população de Manaus, assim como do Brasil e do mundo, ela já está preparada, porque a população ela faz o que é mais difícil, que é produzir a riqueza, que é trabalhar, que é suportar as dificuldades. A parte mais fácil, que é gerir a riqueza, a população simplesmente é alijada. Então, nós queremos dar uma oportunidade para que a população ela seja gestora daquilo que ela produz, da sua riqueza, por meio de organizações coletivas. Veja, todo o trabalho realizado nas empresas ele é organizado de maneira coletiva, ele é racionalizado. Depois que o lucro chega, que é gerado o lucro, aí é fatiado de uma maneira diferente. Um grupo pequeno se apropria, e aquela massa que produz a riqueza, ela recebe somente aquilo que é necessário para a subsistência. E muitas vezes nem dá para a subsistência. Então, assim, o que nós achamos que a população só precisa um pouco mais, dar um passo à frente, mas que preparo e capacidade a população tem. Mas quando a gente ouve falar esse discurso do socialismo, né, de um governo socialista, de propostas socialistas, pelo menos no imaginário coletivo, vem muito as experiências da Venezuela, de Cuba, né, da União Soviética, de países que adotaram esse sistema socialista. E acaba que, e como a gente tem acompanhado o que tem acontecido aí, por exemplo, na Venezuela, né, aí uma parte da população acaba ficando meio que receosa. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, como seria esse governo socialista? Ele realmente é um governo que tem a ver com o que se está praticando aí nos países vizinhos? E você esqueceu da Coreia do Norte, ainda que é o terror do momento, né? Então, veja só, nenhum desses países foram socialistas, nem é socialista. Nós vivemos uma revolução na União Soviética, que deu os primeiros passos rumo ao socialismo, mas isso foi interrompido. O stalinismo, ele interrompeu o processo de socialização e transformou-se numa ditadura contra a classe trabalhadora daquele país, produziu a forma de organização social da riqueza, da produção do trabalho e da apropriação, produziu efeitos maravilhosos. A redução quase a zero do analfabetismo na União Soviética. Aqueles países que compuseram a União Soviética, que eles eram muito atrasados, era a parte mais atrasada da Europa e da Ásia, daquela região, se tornaram a segunda potência do mundo, graças à forma de organização coletiva e de divisão coletiva da riqueza. No entanto, faltou democracia. Não existe socialismo sem democracia. O socialismo ele pressupõe que a população mande, que tenha organismo de poder. Na União Soviética foram os soviets, que significa conselhos, né, em português. E esses soviets faziam isso que a gente quer que seja feito.
reunia, decidia sobre tudo e o governo executava. No entanto, a partir do final da Guerra Civil, onde os países imperialistas invadiram a União Soviética para tentar devolver o poder ao czarismo, houve a morte do Lenin e, posteriormente, o fim dos conselhos dos soviets. Então, o país ficou governado por uma casta burocrática que, não podendo ser proprietária da maneira capitalista daquele país, impôs-se sobre a população de uma forma ditatorial. Então, não é isso que nós defendemos. O stalinismo, ele é o oposto do socialismo. Ele é o oposto do socialismo. E só para dar uma ideia, o Stalin, ele perseguiu toda aquela vanguarda que construiu a Revolução Soviética, que ele matou milhões de pessoas para acabar com essa história. Então, o stalinismo, na verdade, o Stalin e o stalinismo representam um crime contra a classe trabalhadora em nível mundial. Agora, eu estava olhando o seu programa de governo, né, o senhor foca muito a questão social mesmo, né, de chegar aquela assistência até a população mais pobre, de fazer com que a população participe, como o senhor defendeu aí a questão dos conselhos, né? Tem a questão do déficit habitacional, que é um problema muito grande que Manaus tem, né? Não existe uma política habitacional eficaz. O desemprego, que é uma realidade que se agravou agora com a pandemia, né? A fome, né? E eu queria que o senhor explicasse como é que o senhor vai implantar essas propostas num eventual governo seu a partir de 2021. Primeiro é preciso considerar que a gente está propondo um governo municipal socialista no mundo que é totalmente capitalista. O Estado é capitalista, o país é capitalista, as regras são capitalistas, a legislação é capitalista. Então, nós vamos, caso sejamos eleitos, transferir o máximo de poder para o povo, para que o povo, usando a sua força, comece a perceber como as coisas podem mudar. Seria um governo de transição. Um governo de transição que não se sabe quanto tempo duraria essa transição, porque vai depender das mudanças que devem serem feitas, das adaptações. Agora, veja só, tem algumas coisas que podem ser feitas assim, a olho nu a gente percebe. Em relação ao transporte coletivo, a prefeitura subsidia 60 milhões por ano. Se você colocar no bico da caneta, isso equivale ao combustível do ano inteiro. Dos ônibus. Eu estou afirmando que o combustível é pago pela prefeitura. E ainda tem os subsídios, outros subsídios. Então, na habitação, não tem projeto. O governo municipal, eu dei uma olhada, tinha 50 mil para habitação. 50 mil não se constrói nenhuma casa. Entendeu? Agricultura no entorno de Manaus, 25 mil, não faz nada com isso. Ou seja, não tem projeto. Então, o que nós queremos? É organizar a força produtiva e, por meio dessa organização, gerar riqueza, mas não para repassar para os patrões, para os multimilionários. Nós queremos que essa riqueza ela seja organizada e fique na mão da classe trabalhadora, do pequeno, do microempresário, aqueles que geram emprego, não os grandes, porque, se você observar, as grandes empresas, elas racionalizam de tal maneira que elas têm um lucro absurdo e um número mínimo de funcionários. São as pequenas, as médias, as microempresas que geram emprego. Então, o nosso projeto é, nesse contexto todo, utilizar a riqueza social para ser devolvida para a população. Nós não pensamos que cargo político seja para enriquecimento, para fazer falcatruas. E aí os conselhos populares têm poder fundamental, porque vão ter o poder de decidir e de fiscalizar. Não é possível que, numa cidade como Manaus, por exemplo, nem a prefeitura tem acesso à planilha de custos do transporte. A Câmara de Vereadores não tem, pelo menos eles pedem, dizem que não repassa. É uma informação privada dos empresários. Coisas desse tipo têm que acabar. Superfaturamento de medicamentos, de equipamentos, todo tipo de obras e tudo mais, tudo isso acaba com o Conselho Popular e a fiscalização da população. É como se fossem subprefeituras, auxiliares do prefeito? Aí essa subdivisão ela vai depender de uma série de coisas. Nós pretendemos criar uma empresa municipal pública de obras e os conselhos e fazer um plano de obras públicas para gerar emprego rápido, certo?
para isso a gente vai ter que rediscutir o orçamento, a lei orçamentária, porque da maneira como está feito não vai dar. Você acredita que 6,5 bilhões de reais não alcança as despesas do município no ano? Bom, pelo menos essa é a estimativa, né? Pois é, tem uma parte desse recurso que já é rubricada, já está comprometida, né? Tem uma outra parte que pode ser investida, né? Mas é insuficiente para... Nós temos a necessidade de construção de pelo menos 100 escolas integradas, com creche, ensino infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. São escolas grandes, com toda uma área construída, com campo de futebol, piscina, arte, oficinas de arte. Então, é investimento alto, né? É insuficiente esse valor. Precisamos construir cerca de 700 casas de saúde, se a gente quiser atender de verdade, ter um atendimento básico, sério. As creches, considerando que a gente faça 100 escolas nesse padrão, ainda faltarão cerca de 300 creches naquele padrão que o FNDE recomenda, onde as crianças tenham todo o atendimento e a possibilidade de desenvolver suas capacidades motoras, emocionais e tudo mais. Então, é muita coisa. Então, a gente vai precisar discutir, por exemplo, o pagamento das parcelas desses empréstimos que foram feitos, que hoje chegam a mais de 300 milhões. Esse recurso ele veio como empréstimo, mas foram colocadas condições de privatização, de outros repasses, de outras aberturas de transferência de recursos que a gente tem que rediscutir, que prejudicaram muito a população e continuam prejudicando. Então, tem muita coisa para ser feita, mas só vai ser feito se a gente tiver uma orientação de um governo socialista. Um governo para administrar o caos não faz. Certo. Agora o senhor há de convir que ano 2021 vai ser um ano incerto, né? Por conta de todo desse histórico que a pandemia está causando, né? Na saúde, na educação, na economia, no ir e vir das pessoas, né? Então, é um ano, o próximo prefeito de qualquer cidade do país, é um ano incerto, onde que ele vai ter que dar respostas à população. Como é que o governo socialista do Gilberto Vasconcelos vai tratar essa questão mais específica? Eu começo respondendo o seguinte: na questão da educação, na área da educação, o Fundeb do ano que vem, ele vai ser menor que 2019, talvez em 2023 ele tenha o mesmo valor que 2019, mesmo com esse aumento da participação do governo federal. Então, na área da educação, a gente vai ter que aumentar a arrecadação ou racionalizar melhor os recursos. Nenhum governo aqui, que desses candidatos, melhor dizendo, que um deles vai ser eleito, né, inclusive eu estou concorrendo, né, nenhum desses candidatos tem dito o que vai fazer em relação a isso. Por quê? Eles dizem que para manter os empregos é preciso isenção fiscal, renúncia fiscal, menos dinheiro... Manaus é uma cidade diferente nesse quesito. Sabe por quê? A maioria o grosso do imposto, ele é produzido, ele é arrecadado a partir do que é produzido no distrito industrial, de maneira direta e de maneira indireta. Então, a massa salarial do distrito, ela é menor, ela é metade da massa salarial chinesa. Um operário de Manaus hoje, ele recebe praticamente a metade do que recebe um operário chinês. Com essa massa, com esse salário baixíssimo, as empresas estão ganhando muito dinheiro e vão continuar ganhando. Então, a arrecadação de Manaus não vai cair no nível, pelo contrário, vai continuar crescendo. Porque nessas horas as empresas vão para o lugar onde tem uma arrecadação menor. Tem algumas situações que fazem parte da reconfiguração internacional do trabalho, que, por exemplo, a Sony está prometendo fechar a empresa daqui. A nossa proposta é o seguinte: se a Sony quiser fechar, os empresários vão e deixam a fábrica, transformam numa cooperativa de trabalhadores e toca a empresa para frente. Porque o problema da Sony não é que não tenha mercado para a Sony, é que na reorganização mundial do trabalho, a Sony decidiu que não vai investir em eletroeletrônica aqui na Amazônia, vai investir em outro lugar. E aí a gente precisa criar alternativa de trabalho por meio de geração de emprego, né? E mantendo os que já existem. Então, o problema da arrecadação, ele se resolve quando a gente incrementa o emprego, tem políticas para isso e aproveita bem aquilo que é arrecadado e não desperdiça. Então... Candidato, a gente já está chegando na nossa reta final da entrevista, está sendo uma entrevista bem
interessante, né? Explicando do ponto de vista o que seria um governo socialista aqui em Manaus. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais, mostrasse para o nosso internauta, né, por que votar no Gilberto Vasconcelos, resumisse um pouco mais o que o senhor tem de proposto para Manaus, né, para tornar a vida do manauense aí melhor, né, a partir de 2021, que é um ano, como a gente conversou, que é um ano incerto, né, de um futuro incerto. Então, eu queria que o senhor falasse, passasse a sua mensagem para o nosso internauta. Olha, nesse momento de eleição, nós estamos pensando o futuro, o que vai acontecer nos próximos 4 anos na nossa cidade. O que tem de previsão até agora é que, a partir de janeiro, acaba o auxílio emergencial, 40 milhões de pessoas vão deixar de receber esse recurso, a promessa é desemprego, não existe um projeto de geração de emprego do governo Bolsonaro, nem do governo Wilson Lima, e nem nenhum candidato aqui, a não ser nós do PSTU. Existe promessa, inclusive, de bolsa de R$100 e poucos reais, que não resolve nada. Mas o que a gente precisa fazer enquanto classe trabalhadora, tem um projeto nosso. Nós estamos defendendo a criação de conselhos populares para discutir sobre todos os problemas e para deliberar sobre os problemas, inclusive a questão do desemprego. Nós temos problemas gravíssimos em Manaus, que fazem parte, esses problemas fazem parte de todo esse conjunto de problemas criados pelo sistema capitalista. E nós precisamos romper com isso. Não é aumentando a violência, armando a polícia, armando a guarda municipal que vai resolver o problema. Não vai ser dando bolsa de R$180, de R$100 e poucos reais que vai resolver o problema. Nós só vamos resolver o problema quando nós tomarmos as rédeas da nossa situação, da nossa vida, e gerar trabalho, gerar emprego e nos apropriarmos dessa riqueza, quando nós pudermos planejar a nossa vida. Então, nós do PSTU estamos participando dessa eleição para dizer para a classe trabalhadora que não se iluda com esses outros projetos, que votem na gente, mas só votar não vai resolver. Nós precisamos trabalhar muito como classe trabalhadora unida, construindo aquilo que precisa ser feito e que nenhum desses candidatos vai fazer. Na verdade, vai ser a auto-organização da classe trabalhadora que vai dar os passos necessários nessa direção. O nosso número é 16, nós pedimos voto no 16 para fortalecer esse projeto. Você que está cansado dessas mentiras, está cansado de ser enganado, vote no PSTU, mas venha também construir esse projeto conosco. Nos procure nas redes sociais e venha construir o futuro, um futuro melhor, um futuro socialista para Manaus. Tá certo. Candidato, o Portal Poder agradece a sua presença, por ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Lhe desejamos boa sorte e eu agradeço a você que nos acompanhou até esse momento, nos prestigiando com a sua audiência, e lhes convido a participar novamente na terça-feira, dia 3 de novembro, com a nossa entrevista com o candidato Davi Almeida. Eu aguardo vocês. Obrigada pela atenção.